A gente já se coloca no lugar do personagem quando assiste qualquer tipo de filme. Agora imagina quando é um filme inspirado em história real. O sentimento fica mais aflorado. Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre. Eu sou a Adriana E esse é o canal Aqui Tem Spoiler. E chegou na Netflix mais um filminho para alegar nossa vida. E Paternidade fez isso com maestria. Chorei, sorri, me emocionei e gostei bastante do filme. E já fazia um bom tempo que eu não sentia esse misto de emoções assistindo um longa. E o último que eu me senti assim foi a animação da Pixar, Soul. Inspirado em história real, o filme conta a história de Matt, que após a morte da sua esposa, precisa aprender a lidar com a dor da perda enquanto ele aprende a ser pai. No meio das dificuldades da paternidade, ele irá fazer de tudo para garantir que a sua filha tenha tudo o que precisa, mesmo achando que não é capaz e enfrentando a pressão da família para se mudar de cidade. Mas ele irá encontrar apoio em seus amigos, que irá ajudar, nem que seja cantando músicas para sua filha dormir. Maddie, go to sleep, Maddie, go to sleep, go to sleep, Maddie. It's not working now. O filme tem um excelente elenco, a começar pelo versátil ator Kevin Hart. Ele também fez Jumanji 1 e 2, os mais recentes. Não... Ele faz muita comédia, mas também já faz filmes de ação. E aqui eu percebi que ele conseguiu transitar com drama, com comédia. Ele é bem versátil mesmo. Também tem um ator, Lil Hal Howery como Jordan, Alfred Woodard como Marion, Frank Faison como Mike, Anthony Carrigan como Oscar e a atriz mirim Melody Hurd. Paternidade é um filme de comédia dramática, que é o Dramédia, e acho que ele tá bem equilibrado ali entre o drama e a comédia. A gente consegue rir e chorar ao mesmo tempo. Ele não é um filme grandioso, digno de Oscar, mas você vai assistir ele se sentindo abraçado e com o coração quentinho. O filme trata de uma maneira bem contagiante a vida de um pai solteiro, nesse caso aqui viúvo, os perrengues que ele passa, como fralda, mamadeira, noite sem dormir, cólica, dor de dente. Eu fico só imaginando, para um casal cuidar de uma criança já é difícil, imagine um pai solteiro e uma mãe solteira, deve ser bem difícil. A gente só imagina, porque a gente não tem filho ainda, então pelas experiências das minhas amigas, dos nossos amigos, a gente vê o quanto que é difícil, né? Então imagina para um cara sozinho, que não tem nenhuma habilidade e ter que se ver tendo que criar uma criança sozinho assim, deve ser muito difícil, né? Eu sei que existem muitos pais solteiros aí, tem alguns casos que eu sigo no Instagram, né, pai solteiro que faz de tudo para poder alegrar a vida da filha ou do filho, e eu imagino o quanto que deve ser difícil. Então, algumas coisas ficaram muito engraçadas, que é a maneira que ele estava tentando lidar e descobrir como cuidar da filha dele. A gente entende que o filme é sobre a paternidade, mas eu queria ter visto mais um pouquinho ali da história dos dois, né, do Matt com a Lisa, a esposa dele, no passado, como eles se conheceram, como é que foi ali o relacionamento dos dois. Em flashbacks, porque a todo momento ela é mencionada no filme, né, várias vezes, então eu acho que o filme poderia trazer pra gente flashback. Ele até traz o casamento deles ali um pouquinho, também tem a introdução sobre a morte dela, né, no filme. Então eu acho que teria ficado um pouco mais dramático e interessante pra gente se envolver um pouco mais com a história se tivesse trazido cenas dela, né, com eles se conhecendo, porque eles contam algumas coisas como eles se conheceram. E ficou pro nosso imaginativo, né, ver como é que ficaria aquela cena. Ele correndo com medo dos pais dela, quando pegaram eles no quarto fazendo safadeza, né? Pois é, como ela fala, né? Então seria bem interessante ter visto isso. Seria a parte da comédia e também a gente ficaria sentindo amor pelo casal. Que a gente, lógico que a gente se apega, né? Porque a atriz segura muito bem no começo que ela aparece. Ele aparece pouco, mas o pouco que ela aparece, ela brilha. Que inclusive ela fez a Luck na série Dan, que tá disponível na Amazon Prime. Então se você não assistiu, você vai lá e assiste. Inclusive também já fez uma análise, a gente vai deixar aqui no izinho. Aqui. Aí. E a filha do casal, que é a Maddie, ela também trabalhou junto com essa atriz, né? A Luck na série Dan, era a filha dela. Essa menina me surpreendeu demais, igual aqui nesse filme, que ela tem muito talento. Ela é nova ainda, então ela tem muito futuro, ela vai crescer bastante, então créditos para ela. Eu também queria ter visto um pouco mais da relação do Matt com a mãe dele, teve bem pouquíssimo nisso, focou mais no relacionamento do Matt com a sogra, mas também entende porque a sogra também perdeu alguém muito importante para ela. Perdeu a filha, então... e ele perdeu a esposa, então acho que o filme tentou focar mais nisso, na dor da perda da mãe e do esposo, né? Como que fica a família depois daquela perda, né? Mas como a gente já disse, o filme é sobre paternidade, então nada mais justo que focar no Matt e na filha dele, Maddie,
E a família dele também aceitando que ele pode cuidar da sua filha, né? Os amigos ajudando e vendo que ele é capaz. E falando em amigos, o filme também trata muito de amizade e o quanto os amigos são importantes em nossas vidas. Me arrisco até a dizer que o Oscar e o Jordan foram muito importantes na criação da Mad. O filme tem uma boa trilha sonora que ele casa ali com a cena de drama, a cena de comédia, né? Quando vem a cena de drama, tem uma musiquinha de drama, então eu achei bem casadinho. A fotografia também é uma fotografia limpa, bem clara e também um pouquinho colorida ao mesmo tempo. E Paternidade é aquele filme para você assistir com toda a sua família. Tem cenas leves, até no velório, que era para ser uma cena bem pesada, o filme conseguiu deixar a cena bem leve. Tem algumas piadas e faz você rir de engraçado e faz você se emocionar com o drama. E pra mim, o único defeito desse filme é que ele se prolonga demais, que foi 2 horas, eu acho que não era necessário isso, poder ter contado em 1h30, né? Então algumas piadas em alguns momentos perderam ali as forças, mas pra mim ainda foi um filme agradável, foi divertido, como ele falou, chorei e ri, e é pra toda a família. Então esse foi o único defeito pra mim, e não vi defeito maior que esse, é um filme bem legal de você assistir aí no final de semana. Como diz o rei Roberto Carlos, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Galera, essa foi a nossa parte sem spoiler, então se você não assistiu ao filme ainda e pretende assistir, eu te aconselho a apertar o pause aqui e ir lá assistir ao filme, depois você volta aqui para conversar com a gente, porque a partir de agora vai ter spoiler. Mas se você não se importa com spoiler e gosta de spoiler, vem com a gente. O filme já começa com a Liz e o Matt indo para o hospital para ter a Mad, mas pelo que a gente viu, ela estava querendo fazer um parto normal e por conta de um problema no líquido amniótico, gente, eu não sei muito bem sobre isso, então quem for mamãe, por favor, me conte aqui nos comentários, mas ela vai ter que fazer uma cesárea. A gente vê também que é outra médica que tá com eles, né, que inclusive eles não queriam saber o sexo do bebê e essa médica na hora acaba falando, a sua filha vai ter que nascer no parto cesáreo, acaba antecipando para eles o sexo da criança. E já nessa parte o filme me surpreendeu bastante, né, porque eu imaginava que ela ia morrer no parto, né. Mas não, o parto ocorreu tudo normal, não normal o parto, né? Ocorreu bem. Ocorreu bem, ela ficou ali de repouso e no dia da alta dela, ela tem uma embolia pulmonar e acaba morrendo. Então essa parte me pegou totalmente de surpresa, não esperava, né, que ela ia morrer ali naquele ato. Falei, pensei, ela não ia morrer no parto, mas não, morreu bem depois. Isso foi bem pesado. Até quando a mãe da Liz chega com um balão colorido com flores para dar para a filha dela e vem aquele baque, já, caraca, eu perdi minha filha e começa a chorar. E esse começo a gente vê que fica mesclando, né, entre o momento da morte dela no hospital e o velório dela, né, a maneira como que o Matt tem que lidar com isso. A gente vê também os amigos do Matt, né, o Oscar e o Jordan, tentando animar ele, fazer algumas piadas. Mas eu acredito que essa cena foi para quebrar um pouco do clima pesado, porque a morte e o velório sempre é bem pesado. Então eles colocaram essas cenas engraçadas para dar uma mesclada, entendeu? Aí então a gente vê que a família dele e nem os próprios amigos, a princípio, não acreditam muito nele que ele vai conseguir criar essa criança sozinho. Então a sogra dele meio que fica ali falando para ele se mudar para Minnesota, que é onde ela mora, onde os pais dele moram também, para poder ajudar a criar a Mad. Só que ele não quer, porque ele tem um emprego bom na área dele. E a casa que ele mora é a casa onde ele viveu com a Liz. Então todo local que ele vai olhar para casa, ele vai meio que sentir que a Liz permanece com eles ainda. Então Marian, a sogra do Matt, ela aceita meio que forçada, ela não queria aceitar, mas aceita, né? Tem que aceitar, porque ela não é a mãe da criança, ela é só a avó da criança. Se a criança tem um pai, dá pra ele cuidar. Então a partir daí o filme começa as cenas engraçadas, né? Porque o Matt não sabe o que fazer, porque a Mad não para de chorar e não para de se cagar todinha. Então ele vai até um encontro de mães de primeira viagem. Aí ele bate na porta e fala, não, aqui é só pra mãe. Mas na porta dizendo paz, então eu não posso entrar. Mas eu só preciso de ajuda, porque minha filha não para de chorar e não para de se cagar. A cada cagada dela é um jato que vai pra tudo quanto é canto. Aí uma moça lá fala pra ele que bota um ruído branco pra ele. O ruído branco é aqueles sons ambientes ou de algum barulho. Ele usa, no caso, um aspirador de pó. Aspirador de pó, aí a criança consegue pegar no sono. E ele comemora, uhul! E ele pega no sono também. Então os dias se passam, anos se passam, a Mad vai crescendo, até que chega a hora dela ir pra escola e ela vai pra escola onde a mãe dela queria que ela estudasse, né? Que é um colégio de freira. E nesse colégio tem umas regras bem quadradas por sinal, regras antigas.
em que as meninas têm que usar saia e os meninos usar calça. Só que a Mad, ela prefere usar roupas um pouco masculinas, né? Acho que mais confortáveis. Ela prefere calça. Eu também iria preferir calça. Eu lembro até que na época de criança, minha mãe queria ver eu de saia ou vestido. E eu não queria usar saia e nem vestido, somente short e calça e só blusinhas de manga. Hoje em dia eu já uso camiseta, mas antigamente era só assim, então eu era uma Mad da vida. Eu super entendo a Mad. Eu também entendo o caso do Matt, porque assim, a Mad é criado só por ele, então ela não tinha uma visão feminina, então ele ia dar pra ela a calça que ele costuma usar e até cueca, né? Então... na hora de comprar as coisas, as roupas íntimas, ela preferia usar a cueca box, que também é mais confortável, convenhamos, do que nossas calcinhas, gente. E devido às escolhas da Mad, né, ela acaba sendo zombada pelos coleguinhas de escola dela e ficam zoando, falando que ela tá usando calça. E ela não se incomoda com isso e agride um dos coleguinhas dela, é quando ela é chamada na diretoria junto com o pai. Aí o Matt pergunta para as filhas, por que só minha filha sendo chamada a atenção se foi ela que foi zombada? É porque a sua filha está usando calça e aqui a gente usa saia. Aí, a regra da escola e que ele também assinou o contrato, né, que iria aceitar as regras da escola. Realmente, nesse momento, né, a gente tem que entender que todas as instituições existem regras, né? Mesmo sendo antiquadas ou não, ela estuda lá, ela teria que seguir aquela regra, mas tanto a Mad quanto o Matt são teimosos e seguem o baile. É engraçado também, toda vez que ele vai deixar a filha na porta da escola, a diretora vai falar com ele, não sei o que, tô atrasado, e pum, sai, deixa ela, desconversa, vamos dizer assim. E nisso a gente vê também que o Matt passou esse tempo todo sozinho, não encontrou ninguém, ficou esse período solteiro mesmo, só que os amigos dele querem que ele encontre alguém. Então, no aniversário de uma criança, eles chamam uma moça para conhecer o Matt, chamada Lizzie, né, que é o mesmo nome da esposa, praticamente o mesmo, mas a pronúncia é a mesma. A esposa é Liz e essa moça é Liz. Eles acabam se envolvendo e a gente até acha que vai ter um confronto entre a filha, por conta do nome também da moça, né? E também, geralmente, quando a filha tá morando sozinha com o pai e vai entrar uma outra pessoa naquela família, a filha não quer aceitar. Então, eu achei que ia ter esse confronto. E sobre o nome da moça, né, ela acaba falando, olha, se isso te incomodar, porque eu também me chamo Liz, pode me chamar de Cisne, né, Cisne ou qualquer outra coisa que você queira me chamar. Aí a Mad fala, Cisne tá bom. E fica chamada de Cisne. Tem uma cena também que é bem emocionante, que é quando a Mad tá na casa da amiguinha, né, e ela vê a mãe da amiguinha dela falando com ela, boa noite, minha filha, eu te amo, durma com Deus, e ela não tem isso, então acho que ela começou a aceitar mais a Sidney por causa disso. Realmente, de fato, ela quando vê a coleguinha sendo abraçada pela mãe, ela fica ali no cantinho dela, poxa, eu não tenho isso na minha casa. Ela tem o pai, a figura paterna, mas não tem a figura materna. Então, quando ela vê que o pai se aproximou dessa moça, né, então ela começa a sonhar com a família completa, porque todos têm, por que eu não posso ter mais alguém na minha casa? Porque é sempre os dois, né? Ela fala, sempre é eu e você, por que não pode ter mais alguém? Então depois disso, né, a Mad volta pra escola de novo, só que continua de calça. E quando a freira e a diretora vê isso, né, obriga meio que a menina a usar a saia, né? Ela não queria usar, mas regras são regras. Aí ela foi na hora do recreio, foi pra ali brincar na hora do recreio, ela subiu, se pendurou no brinquedo lá, e aqueles mesmos meninos que zombaram dela quando ela tava usando calça, zomba agora de novo, porque quando olhou pra cima, viu os fundos dela, ela tava usando uma cuequinha box. E ela, pra se defender com raiva, tentou se jogar em cima dos meninos, só que só deu um passo pra trás, ela bateu de cara no chão. Então ela foi pro hospital. O mesmo hospital em que a mãe dela faleceu, né? Então o Matt, vendo isso, quando o Matt descobriu que a filha estava no hospital, ele correu pro hospital e quis tirar a filha de lá, porque foi o mesmo hospital. Só que, quando ligam pro Matt, ele tá lá fazendo um vucu-vucu com a Liz, né? Então, quando ele olha no telefone dele, tem 19 ligações. Então, ele entra em desespero e vai até lá. Então, ele meio que se sente culpado porque ele não estava com a filha nesse momento. E ele fala pra Liz, inclusive, que ele ficou triste porque quando a mãe dela morreu, no momento que ela morreu, ele não pôde pegar a mão dela, né? Porque expulsaram ele da sala. E ele conseguiu fazer isso com a filha dele. Então, depois disso, ele se sentiu meio abalado e termina com a Sidney, né? Ele começa a ver só os dois, ele começa também a ver a confiança dele abalada e vai botar a Mad para morar com a avó e para ter uma figura materna também. Então, devido a isso, no trabalho ele é promovido e vai ter que fazer uma viagem para a Croácia e leva junto com ele seu amigo Oscar. Só que no aeroporto ele começa a ver ali algumas mães brincando com seus filhos e vem na memória dele também ele brincando com a sua filha. Então ele desiste para a Croácia e fala, Oscar, eu confio em você, você tem potencial, vai fazer seu trabalho.
Então ele volta para casa da sogra e pega a filha de volta a morar com ela. E a Mad pergunta pelo Matt sobre a Liz, né? Se ela aceitaria, né, a Liz. Ela fala que aceitaria, então ele vai na casa da Liz para pedir perdão para ela. Aí tem até uma brincadeirinha ali, não, eu tenho que conversar com a Mad primeiro, ver se ela me aceita. Aí faz uma brincadeirinha ali, mas no final de contas eles se aceitam normalmente. E pouco antes de encerrar o filme, a gente vê o Matt indo deixar a Mad na escola. E quando a cena vai se afastando um pouquinho, a Mad tá de calça, normal, porque ela prefere calça. Mas quando chega na cena do Matt, ele está de saia. Então o filme quis mostrar um pouquinho que as regras podem ser mudadas, né? E que os tempos são novos, então cada um usa o que quer. Não se aprofundou muito nisso, perdeu a oportunidade, mas o filme, como a gente já falou, não se trata disso. O filme quer abordar o tema paternidade, o quanto que é difícil criar uma criança sozinha. E um homem, no caso, né, que não tem tantas habilidades assim. Desculpem, por favor. Mas realmente a gente não tem tanta habilidade assim para cuidar de criança, não. Mas nesse caso aqui o Matt se saiu bem, né? Até a pediatra fala pra ele que a filha tava bem, tava boa de saúde, tava no peso ideal, então nessa hora até a sogra, realmente o cara tá dando conta, não tem mais o que fazer, ela até se emociona com ele e tudo. E uma das cenas bem engraçadas desse filme, que tá até no trailer, é quando eles vão para um parque de diversão, o Matt e a Mad, eles vão entrar lá no túnel, que eu acho que é a casa do terror, né? Que vem um palhaço. E até ele fala pra Mad ficar calma e não ter medo. E no caso, ele fica com medo do palhaço, ele dá um grito e soca o palhaço. Dá um no palhaço. Você tá bem? Não, tô bem, tô legal, tô legal. Mas essa cena... O filme tem umas cenas engraçadas que vale muito a pena assistir. Se você não assistiu ainda, meu amigo, eu te aconselho a assistir, porque o filme é engraçado, é dramático também. Então vai mesclar nessas duas emoções. Nas duas emoções e vale a pena. Então é isso, galera, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa análise com e sem spoiler. E deixa aqui nos comentários se você assistiu, se você gostou do filme. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece, é claro, de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Valeu, galera, até mais e fui!